acordei e resolvi olhar o mundo. E é preciso muita coragem para olhar e realmente ver. Tanta maldade, tantas mentiras, que é preciso fechar os olhos para seguir. Mas eu sou apenas uma parte do todo, finito, perene. Enquanto eles constroem bombas e bunkers para se perpetuar no poder, me peguei pensando: qual o sentido da vitória quando o preço é o próprio mundo? Nos mundos. É como se nós estivéssemos mergulhados numa grande sopa cósmica. Não tem como eu fazer alguma coisa e não influenciar do lado, e não tem como não ser influenciado. A guerra é a coisa mais insana que nós temos hoje. E nós chegamos a um nível de destruição perigosos, porque nós desenvolvemos tecnologia subatômica, bomba nuclear, bomba atômica. Nós precisamos nos humanizar. Nós fomos desviando aos pouquinhos o nosso próprio caminho, da nossa própria essência, e fomos nos tornando pessoas frias. Nós fomos tirando o foco das pessoas para passar para os procedimentos burocráticos, andando pelas ruas como zumbis inconscientes, dominado por muitas tecnologias, inclusive, como o celular, por exemplo. A pessoa se sente confortável hoje em atropelar alguém desde que ela esteja com o sinal aberto. Qual é o problema? Não vê que tem uma pessoa lá? Perdeu-se a sensibilidade, a compaixão, a compassividade. As relações humanas ficaram muito frias. Então isso reflete em muitas coisas: em ganância, em vingança, em poder. Então, o caminho, como diria Gandhi, que não existe caminho para a paz é o caminho. O caminho é você cultivar a sua paz interior, porque você vai em direção à sua essência divina. E a hora que você foca nessa essência, ela passa a espraiar essa energia por todo o seu ser.
e depois você espraia ao seu derredor. Então, o ser humano precisa voltar a ser ser humano. Parece simples. A solução é simples. Sem querer ser romântico, eu diria que a solução é o amor. As guerras mudaram bastante. Antes, a gente enfrentava o outro, cada um com uma espada na mão. Eu acho que era muito mais honesto do que hoje. Hoje, nós temos um poder de destruição imenso. E nós não levamos em consideração, por incrível que pareça, a destruição do planeta. O impacto ambiental no sistema, ele é enorme. Então nós temos indústrias da guerra e todo mundo olha, tá tudo bem. Sempre foi assim, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Agora, essa questão de lidar com as guerras como um crime ambiental é uma proposta que nós estamos levando para a frente parlamentar aqui de Campinas e para a COP30. Existe uma lei, a lei brasileira é muito boa, e os princípios que regem a compensação ambiental, todos eles cabem se a gente olhar para a guerra com esses princípios. Por exemplo, você acabou criando um desequilíbrio, uma injustiça climática no planeta porque você encheu de bomba lá. Você matou um monte de gente. Você matou um monte de animais. Você destruiu toda a estrutura. Até recuperar isso aí, a intervenção é enorme. Você quer? Então, em tese, Eu não quero biscoito? se a gente seguir o mesmo princípio da lei de compensação ambiental, quem provocou essa guerra teria o compromisso de restaurar esse espaço. Então, o que nós estamos propondo? Que seja criado um fundo que os fabricantes de armas que promovam guerras, armas de guerra, sejam obrigados a depositar alguma coisa nesse fundo para promover esse reparo. Nós sabemos que não dá para reparar, mas quem morreu, morreu, não é? As pessoas que ficaram traumatizadas, amputadas, famílias destruídas, isso aí não tem como restituir. Mas é uma forma, pelo menos, de tentar desestimular as guerras, para não ficar impune. Então, você está fabricando arma para guerra, você vai pagar uma taxa aqui para a gente evitar. E, ao mesmo tempo, a gente está propondo que se crie um selo mundial da paz para que quem não faz guerra seja beneficiado também. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra. No Monte das Oliveiras, eles perguntam: quando? Quando será o fim?
porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A palavra Rússia quer dizer terra das trevas. Guerras, rumores, explosões de guerras, mas ainda não é o fim. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. O princípio, apenas o princípio de dores. Vos entregarão para tormento, matar-vos-ão, sereis odiados. Odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amor esfriando, falsos profetas, falsos cristos, sinais, prodígios, engano. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o Evangelho pregado em todo o mundo, e então virá o fim. O sol escurecerá, a lua não dará luz, estrelas cairão do céu. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. As pessoas manipulam as coisas. Então é muito normal que na história da humanidade nós tivemos muito abusos feitos por instituições religiosas. Nós tivemos na Idade Média as guerras santas, queimando as bruxas, quantas injustiças fizeram. Daí algumas teologias, algumas religiões se apropriam de Deus para justificar as suas ações mundanas, aí já é outro departamento. Na minha perspectiva, isso não tem nada a ver com Deus. Tem que ver com a teologia dele. Tem que ver com o que ele quer fazer e usa, por exemplo, um livro sagrado para poder justificar as suas ações e do seu grupo de poder dentro das religiões ou dentro da política. O homem da cidade ficou muito longe, porque nós nos distanciamos dessa energia da árvore, da natureza, da água, ao pisar descalço no chão. A gente sai impermeabilizando os solos com asfalto, a água não consegue escoar, dá enchente. Nós temos bairros aqui que estão construindo prédios um atrás do outro. E onde vai o esgoto desses prédios? E os carros? Cada prédio tem um monte de carro. E esses carros? Qual a influência que ele tem na atmosfera, no ar que respiramos? Então, todas essas ações, essa conjuntura, que em termos de meio ambiente ela é muito agressivo ao meio ambiente, o poder público tem assim a sua prerrogativa de cuidar da cidade nesse sentido. Existem várias ações que a gente pode fazer intencionalmente, porque a cidade cresce. E a cidade, via de regra, não cresce ordenadamente.
por exemplo, em Campinas, foi criado um fundo municipal de socorro às vítimas das crises climáticas. Porque nós observamos que muitas vezes os fundos existem, mas é tão burocrático para você ter acesso a esse dinheiro que não dá para chegar para uma pessoa que está morrendo afogada, você vai estender a mão para ela e falar, espera um pouquinho, vou buscar o dinheiro ali e já volto. Então você tem que ter uma agilidade ali de utilização dessas verbas. Então nós criamos esse fundo, está em processo de criar esse fundo, para que essas verbas usem em eventuais crises climáticas. Então é um conjunto de ações que nós vamos procurando, sentindo o poder público que há a necessidade, e isso envolve muito assim a participação de todos os setores da sociedade, como o setor público, o corporativo, a sociedade civil organizada e o setor de ciência e tecnologia, para que juntos, cada um com o seu olhar e com a sua expertise, vá dando suas contribuições para que a gente vá reconstruindo as cidades. Salve toda a ancestralidade, salve todo o povo preto, povo da origem, salve o povo raiz dessa cidade. A toda a ancestralidade estamos aqui para lembrá-los que toda a luta não foi em vão. Estamos aqui para lembrar que toda a luta continua. É uma luta de paz, é uma luta de união, é uma luta pelo amor. Axé! Cotia! Solta a tua voz, Cotia! Suas mães negras, suas mães brancas, seus filhos pretos, seus filhos brancos, de todos os meus filhos, Cotia! Acorda e vem! Vem com a gente, Cotia! Vem com a gente, minha mãe preta! Vem com a gente, minha criança! Vem com a gente, meus filhos! Em Cotia e no mundo, por uma cultura de amor, de paz. Chega do sangue de nossos irmãos e irmãs. Nossas crianças precisam crescer, florescer e vencer. Sejam todos bem-vindos à sexta caminhada pela cultura de paz e não violência de Cotia. Um movimento que cresce a cada ano, somando novas pessoas e novas organizações. Nossa luta, nossa construção é pela igualdade racial, pela igualdade de gênero, pela paz, pela não violência. Sejam todos bem-vindos. Esta é a sexta caminhada pela paz e não violência de Cotia. Aete, Emboraí Guarani, Nhandewa, rezo pela paz. Ore marota para o Arocuauã, Taquaré por
Eu me chamo Aruan Caraí, sou natural do Paraná, sou da etnia Guarani Nhandewa e atualmente eu vivo aqui nessa terra, na terra de Cotia. E hoje eu tive a grande honra de ser convidada a vir participar da Marcha pela Paz e pela Cultura, convidada pela minha mana Ana Cariri. E estou aqui nesse lugar, nesse território, que ainda traz toda a nossa memória. Manduá, nossa memória, Nhamandu, nossa grande memória, memória ancestral. Qual é a nossa missão? A nossa missão é a gente manter a nossa memória, a memória do corpo, a memória do espírito, honrar as nossas ancestralidades e trazer toda essa cultura, essa bagagem para as futuras gerações. Então que a gente possa ser instrumento e ensinamento. Highway, Highway o Pamairã. Sou Ana Cariri, sou indígena Cariri da Paraíba, mas nesse momento nós estamos em Cotia, uma cidade com um apagamento histórico, mas que nós temos a esperança de revitalizar toda essa história, toda essa ancestralidade. Aqui é território dos povos originários, onde os povos originários vieram para construir a cidade, também contribuíram com a construção da cidade. Mas por conta de todas as outras cidades também que aconteceram no Brasil, né, a história foi apagada, a história foi silenciada. E o nosso propósito hoje de estar aqui é exatamente para a gente se sentir pertencente ao chão que nós estamos pisando. A terra que nos chama, que nos convida a buscar novamente essa história, trazer essa história para todos os povos que estão aqui, né? Hoje nós fizemos um momento de paz, de caminhada, então que a paz realmente esteja com nós e com toda a cidade, na Tequié. O Brasil tem muito para ensinar. Nós acolhemos refugiados de guerra da Síria, de Alepo. E nós convivemos muito com essas pessoas, com uma cultura totalmente diferente da nossa. E várias pessoas que estiveram em vários países refugiados, o que eles falam do Brasil é que no Brasil eles foram acolhidos amorosamente, fraternalmente. Então, dessa experiência, só dessa experiência, eu entendi que o Brasil tem um capital social imenso, um capital social e cultural, de realmente de paz e sustentabilidade. Isso está na alma do brasileiro. Então nós temos muito que ensinar mesmo, temos muito que compartilhar. Isso. E a COP30, eu acho que é uma oportunidade fantástica. Fantástica de fazer com que a nossa voz expanda os horizontes. A voz do brasileiro. Nós não somos perfeitos, mas nós temos muita coisa para compartilhar, muita coisa.